Bem-vindo para mais um tutorial. Será criada uma sequência de aulas apresentando como criar um sistema para gerar senha de atendimento. E nesta primeira aula será apresentado o seguinte: será apresentado como gerar a senha de atendimento. Eu posso gerar a senha convencional ou preferencial. Clico em convencional, gerei a senha A3. Posso gerar novamente esta senha? Não. Se eu clicar aqui em convencional, é A4. Tenho as preferenciais. Preferenciais não seguem a mesma sequência. Clico em preferencial, M3. Gerei a senha M3. A próxima já não é M3. Clico em preferencial, M4. Então, essa parte para gerar a senha será implementado na primeira aula desta sequência de tutoriais apresentando como criar um sistema para gerar senha de atendimento. Para implementar, será utilizado o servidor local WAMP Server, start o servidor, abro no gerenciador de arquivos, crio o diretório Celc dentro do WAMP Server, abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code e no editor crio o arquivo index, coloco a estrutura básica do HTML. Dentro da tag body, crio um H2 para colocar um título, por exemplo, gerar senha de atendimento, simples frase, e depois crio um botão. E para isso, abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, utilizo a tag para criar um botão. Neste botão, coloco que eu quero gerar uma senha convencional e quando o usuário clicar neste botão, eu não quero submeter o formulário, será um simples botão e o usuário clicou, chama uma função que vai estar dentro do JavaScript, sendo uma função com o nome de gerar senha e passo como parâmetro número 1 indicando que é a senha convencional. E quando for senha preferencial, eu passo como parâmetro 2. Altero a frase para preferencial, também coloco um comentário para as duas instruções. Sempre coloque o comentário que fica muito mais fácil de você compreender para que serve a instrução. Conforme eu setei, quando o usuário clicar, chama uma função e esta função estará dentro de um arquivo JavaScript. Primeiro crio um diretório com o nome de JS. Dentro desse diretório, crio um arquivo custom.js. Simplesmente coloco um alerta no momento só e em seguida carregou o JS e retorno no arquivo index, abro a tag script porque eu quero acrescentar um arquivo script, o atributo source indicando qual arquivo que eu quero carregar, um arquivo que está dentro do diretório JS, custom.js. Abro no navegador este arquivo index. Para abrir, simplesmente coloquei localhost, porque estou utilizando o servidor local WAMP Server, em seguida o diretório Celc, que eu setei no início da aula, esse diretório, e apresentou, carregou o JS, carregou o arquivo corretamente, o JavaScript. Ou você também pode clicar, botão direito, exibir o código-fonte da página e testar o link. Carregou o arquivo corretamente. Com o JavaScript sendo carregado corretamente, preciso criar agora esta função gerar senha. Utilizo async porque será utilizado o await, a palavra reservada, para criar uma função gerar senha. Recebo como parâmetro tipo senha, porque eu estou enviando como parâmetro 1 ou 2. 1, quero gerar uma senha convencional. 2, uma senha preferencial. Abro chave, fecho a chave. Posso colocar um comentário, sempre coloque o comentário. Dentro desta função, crio uma constante que recebe os dados. Quais os dados? Await, aguarde o processamento. Só posso utilizar o await porque eu acrescentei o async acima. Chame um arquivo, que será o arquivo gerar senha, e este arquivo será um arquivo PHP. Preciso passar como parâmetro o tipo de senha que eu quero, preferencial ou convencional. E o tipo está na variável
tipo que eu estou recebendo como parâmetro, tipo senha. Este parâmetro que eu estou atribuindo neste local. O que este arquivo retornar, eu atribuo para esta constante. Também coloco um comentário, chamar o arquivo PHP para gerar a senha, preciso criar este arquivo, crio na raiz, importante clicar para criar na raiz e não dentro do JavaScript. Abro o PHP, preciso receber o tipo de senha que deve ser gerado. Para isso, utilizo o filter underline input. Eu quero receber o que vem pela URL, este tipo, pego o nome da variável, somente salvo aqui e no PHP indico que é através da URL, então é através do método get, em seguida o nome da variável tipo e posso indicar que deve ser um inteiro, filter sanitize number int. Deve ser um inteiro, depois que eu receber, eu atribuo para uma variável tipo. Também coloco um comentário e preciso verificar se for diferente de vazio, diferente de empty, a variável tipo significa que está vindo o tipo. Então, acessa este if. Também coloco um comentário, verificar se vem o tipo de senha. Se não vier, acessa o else e no else eu posso retornar algum valor. Crio uma variável retorno e esta variável retorno ou retorna recebe um array, então abro colchetes, fecho colchetes. Primeiro, a primeira posição status, status recebe true, houve um erro, vírgula, para acrescentar mais uma posição no array, msg, sendo uma mensagem. Abro a tag p de parágrafo, eu abri sim e já finalizo esta tag. Somente deve estar dentro do aspas duplo. Então, abro novamente a tag p, finalizo a tag, coloco a frase erro e em seguida senha não gerada, não conseguiu gerar a senha de atendimento e acrescento um CSS inline dentro do p de parágrafo. Utilizo o atributo style, dentro do atributo style, utilizo a propriedade color, é erro e será da cor vermelha, o texto da cor vermelho. Coloco também um comentário, criar o array com a posição indicando que houve erro e a mensagem de erro. Posso retornar, para isso preciso retornar um JSON echo, JSON encode, porque é um array, eu criei um array, então preciso retornar um objeto. Coloco retorna, também um comentário para indicar para que serve esta instrução e posso testar se realmente está funcionando. Venho aqui no Custom e no Custom preciso ler o que este arquivo está retornando. Ele atualmente só está retornando o erro, eu preciso ler. Para ler novamente, await, aguardo o processamento, a variável dados e utilizo o JSON. Por que eu preciso utilizar o await? Porque imagine, aqui ele pode demorar para executar essa instrução. Se demorar a instrução ser executada, o JavaScript vai para a próxima instrução. Como que será realizada a leitura dos dados se eu ainda não tenho as informações? Este arquivo não retornou. Por isso, await, aguardo o processamento. Enquanto não for executada essa instrução, não pode ir para a próxima. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Também coloco um comentário, ler os dados retornado pelo PHP e dou um console log para conferir o que possui. Console, em seguida log, em resposta para ter certeza o que está sendo retornado. Dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito em inspecionar, em seguida venho na parte do console e no console venho em info. Clico em convencional e tenho um erro, porque eu não retornei nada. Mas se eu colocar aqui tipo, não enviar o tipo, não enviei o tipo da senha, conferir o que ocorre. Ctrl F5, clico em preferencial, tenho informação. Erro, senha não gerada. Se eu não enviar o tipo da senha,
não acessa este if, acessa este else e retorna erro. Mas também posso testar o sucesso. Coloco aqui, houve erro, falso, não houve erro nenhum. Em seguida, coloco da cor verde, sendo sucesso, senha gerada. Só esta frase, senha gerada. E retorno no custom, dou um Ctrl Z para enviar o tipo da senha. Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em convencional, senha gerada, porque eu estou enviando o tipo. Testei este if para apresentar para vocês porque é importante ter este if. E o próximo passo é criar a query para recuperar os registros do banco de dados, as senhas que eu posso utilizar. Mas para isso preciso ter uma conexão com o banco de dados. Na raiz, crio um arquivo com o nome de conexão.php, coloco uma conexão pronta para agilizar a aula. Início da conexão, eu tenho as credenciais do banco de dados, onde o banco de dados está, o usuário, a senha, a base de dados, a porta, conferir onde que estão essas credenciais, acesso localhost. Em seguida, phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. E para acessar o banco de dados através do phpMyAdmin, preciso colocar o usuário root, o mesmo usuário que eu coloquei para realizar a conexão, a senha em branco, MySQL, será utilizado o MySQL, o banco de dados, e executar. Crio uma base de dados com o nome de Celc, seleciono a Collection UTF-8 MB4 Unicode CI. A primeira tabela será as senhas que eu posso gerar no plural. 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será o ID, depois este ID preciso indicar que é uma chave primária e também autoincrementa. Chave primária e depois autoincrementa. Próxima coluna será nome, senha, o nome da senha, varchar, no máximo 44 caracteres, 10 já é o suficiente, eu deixo 44 porque eu coloquei varchar, ele só ocupa o espaço referente ao texto, não ultrapassa a mais disso. Coloco o sítio, ainda não tenho essa tabela, preciso criar. Eu coloco aqui a chave estrangeira, é obrigatória, situação da senha, cite senha, exato, e depois eu tenho tipos, underline senha, underline ID. Também preciso criar essas duas tabelas. Se vai ter o relacionamento, preciso selecionar InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. É claro, aqui não será implementado o relacionamento, só está indicando que é uma chave estrangeira. Guardar para criar a tabela. Criei a tabela, preciso criar essas duas tabelas secundárias. Abro novamente a base de dados Celc, retiro o ID e coloco S no final. Executar. Em seguida, coloco a primeira coluna sendo ID, ela é uma chave primária e também será autoincrementa. Próxima coluna será simplesmente nome da situação. Coloco o nome, varchar 220 caracteres. 44 já é o suficiente, mas deixo 220. E no DB, guardar para criar a tabela. Criei a tabela, insiro os registros. Então, primeiro, qual é a primeira situação da senha livre? Depois eu tenho a senha emitida. Depois eu quero colocar 5. Então, coloco 5. Depois de emitida eu tenho chamada, também atendida, sendo essas situações, e por último cancelada. Você pode colocar outras situações, essas já são o suficiente para o tutorial, eu acho. Caso tenha necessidade, depois eu acrescento. São as situações, acrescento mais uma tabela. A próxima tabela é tipo senha. Aqui é chave estrangeira, toda chave estrangeira utiliza alguma chave primária de outra tabela. Chave estrangeira significa que a chave primária de uma tabela está morando em outra tabela. Por isso, chave estrangeira. Senhas, coloco no plural, retiro o ID e coloco a última palavra no plural. 4 colunas é o suficiente. Em relação ao tipo,
ID, novamente, esta coluna ID é uma chave primária, autoincrementa, a próxima coluna é nome do tipo da senha, varchar 220 caracteres, e no DB para poder fazer o relacionamento de chave primária, insiro 2 registros, então eu tenho primeiro a senha convencional e depois eu tenho a senha preferencial. São os dois tipos de senha que eu tenho, mas você pode ter outros tipos de senha. Por isso que eu estou colocando no banco de dados. Pode aumentar mais tabelas, mas o projeto torna-se mais dinâmico. Você não precisa ficar alterando no código quando houver ou quando acrescentar mais tipo de senha. Eu coloquei aqui, tenho a conexão, tenho os registros, assim, falta as senhas. Preciso inserir as senhas. O nome da senha será, por exemplo, A1, a senha convencional, então tipo de senha. Tipo de senha é convencional, sendo convencional eu coloquei como 1. Então, aqui também eu coloco como 1. Tipo, situação da senha livre. Eu posso emitir esta senha. Então, eu coloquei 1. E para o preferencial, agora eu cadastro de 1 até 20. Logo, eu cadastro. E para o preferencial, eu coloco letra M, M1. Em seguida, situação também 1. E tipo de senha 2, porque refere-se a preferencial. No momento, eu só cadastro esses dois registros, executar para inserir, procurar, cadastrei somente esses dois, mas agora eu cadastro mais 20 senha, eu cadastro de 1 até 20, A1, A2, A3 e também M1, M2 até M20. Insiro e logo retorno. Inseri total 40 registros, 20 para A1, sendo a convencional, e também tenho 20 para o preferencial. São 40 senhas no total que eu cadastrei. Você pode cadastrar mais. Eu deixo somente essas, são suficientes para testar. Tenho as tabelas, falta mais uma tabela, mas isso eu crio depois. No momento, somente essas 3 são o suficiente. Preciso testar se realmente está conectando. Essa conexão está conectando com o banco de dados Selk. Testo primeiro a conexão com a porta, este exemplo, e deixo o eco neste local. Testo acessando o arquivo diretamente, este arquivo conexão. Depois do Selk, coloco conexão realizada com sucesso, retiro a letra E, não existe essa base de dados desconhecida, funcionou corretamente, conexão com a porta e a conexão sem a porta. Não estou utilizando a porta neste local. Na maioria dos servidores não há necessidade da porta, mas em alguns locais há necessidade, por isso que eu coloquei com a porta. Conexão realizada com sucesso. Comento este eco, obrigatório comentar este eco, senão não vai funcionar o seu projeto, porque aqui eu estou retornando um eco JSON encode e caso eu não comente este eco, vai ter 2 eco e não vai funcionar. E aqui eu coloco die, pause o processamento, não continue o processamento. Isso daqui, não continue. Assim não será o eco, não será apresentado o erro em função de ter 2 eco. Aqui não precisa apresentar esta frase para o usuário, e aqui é o erro porque quem baixar o código-fonte e não assistir o tutorial, porque constantemente ocorre isso e cita que não está funcionando. Então já coloco pause o processamento e não apresenta erro. Depois, no gerar senha, preciso incluir este arquivo conexão no gerar senha. Primeiro, coloco o quê? Um comentário. Sempre coloque o comentário. Colocando o comentário, quando você retornar para o código, fica mais fácil você compreender para que serve a instrução e, ao mesmo tempo, quando você comenta a instrução, você reforça o que você está aprendendo. Coloco include para incluir somente uma vez o arquivo de conexão. Incluir a conexão, agora sim posso criar a query neste local. Será um select, então selecione
a coluna ID, depois da coluna ID eu tenho nome, underline, senha. É nome, senha ou somente nome? É nome, senha, exato. From, quebro a linha para ser fácil de visualizar. From, da qual tabela? Da tabela senhas, pego o nome da tabela. Posso colocar uma condição where, onde na coluna situação, nesta coluna situação senha ID, o valor seja igual ao valor que estiver neste link. Logo, eu substituo este link pelo valor. E ordene order by pela coluna ID da forma ASCII. Eu sei que por padrão ele retorna da forma ASCII, mas eu estou indicando que realmente deve retornar da forma ASCII crescente. Primeiro, o registro que possui o ID 1, segundo, que possui o ID 2 e assim por diante. Limite no máximo um registro, não pode retornar mais de um registro. Atribuo esta query para uma variável query underline senha. Com a query criada, preciso preparar. Para preparar, pego a variável con, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Quem é esta variável con? Esta variável con que possui a conexão. Por que eu posso utilizar neste arquivo? Porque eu incluí o arquivo conexão. Preparei a query, atribuo para uma variável com o nome de result underline senha. O que falta colocar? Falta colocar um comentário. O que eu estou fazendo aqui? Estou preparando a query. Você pode colocar uma frase mais completa. Preciso fazer agora o seguinte: substituir o link pelo valor. Substituir este link pelo valor que está neste local. Não, não é neste local, é a situação. Para substituir, pego a variável result senha, em seguida o bind param e indico que o link, este link situação senha ID, recebe o valor. Eu só retorno as senhas que tiverem a situação livre. Posso emitir, porque a senha emitida não posso emitir novamente. A senha chamada eu não quero emitir novamente no mesmo dia. Atendida também não, e senha cancelada não. Eu quero só a senha livre, que ainda não foi emitida no dia. Para isso, coloco o valor 1 e também forço indicando que será um PDO. PDO2.param int. Este parâmetro é um inteiro. Mas você pode setar, mas este valor eu estou colocando diretamente aqui, esse número 1. Posso colocar direto na query? Sim. Este valor 1 eu até poderia colocar diretamente na query, neste formato. Agora, o próximo valor, faltou agora o AND. E também o tipo de senha, preciso também verificar o tipo de senha, porque o usuário pode ter selecionado. Qual a opção que ele pode selecionar? Convencional ou preferencial. Eu preciso indicar o tipo de senha e o tipo está dentro desta variável. Eu pego o nome da coluna, esta coluna recebe o valor que estiver no link tipo senha. Preciso substituir o link pelo valor. O link tipo senha precisa ter os dois pontos, será substituído pelo valor que está dentro desta variável tipo. Além de eu indicar aqui que ela é um inteiro, eu também estou forçando aqui neste local que seja um inteiro, sempre um inteiro. Assim eu torno a aplicação mais segura. Executar. Para executar a query, eu pego a variável result senha e a função execute. Execute a query. Após ter executado, eu tenho o resultado. Mas antes, eu posso verificar se encontrou alguma senha. Porque se não encontrou nenhuma senha, todas as senhas já foram geradas. Verificar se encontrou algum registro no BD, no banco de dados. Acessa este item. Para verificar, pego a variável result senha, se ela for true, and e também essa outra situação deve ser true. Coloco result senha e utilizo
para contar a quantidade de linhas que estão sendo retornadas. Utilizo esta função. Se for diferente de 0, quer dizer que encontrou um registro no banco de dados. Se não, else, acessa este else e retorno uma frase. Pego este eco mesmo, este retorna, altero, erro, em seguida, ao invés de colocar senha não gerada, coloco a frase senhas esgotadas. E este true, sucesso, colo dentro deste hífen, que encontrou uma senha. Eu quero que não encontre nenhuma senha para poder testar. Para isso, eu altero qual é a situação que eu não tenho. Clico em procurar, situação, todas elas estão com situação 1, conferir. Sim, todas elas estão com situação. Eu coloco para encontrar com a situação 2. Não há nenhum registro, então não será retornado. Deve acessar este else. Dou um Ctrl F5, clico em convencional, eu tenho um erro e para ver o erro faço o seguinte, venho aqui no Custom, pego o gerar senha, tipo, pego o valor e coloco neste local para acessar diretamente o tipo 2. Tipo 2 e tenho o erro bind param, linha 24, não posso passar o valor direto. Assim, aqui eu estou colocando o valor 2 direto. Então, ao invés de ser o bind param, preciso utilizar o bind value, porque eu estou atribuindo o valor diretamente. Atualizo e tenho erro, senha esgotada. Funcionou corretamente. Então, posso retornar, dou um Ctrl F5, clico em convencional, tenho erro, senha esgotada. Exato, estou retornando corretamente. Antes de eu continuar, eu quero apresentar esta mensagem de uma forma mais agradável aqui no navegador, para não ter a necessidade de ficar verificando no console. Para isso, venho no Custom, acrescento um hífen neste hífen, acessa o hífen quando houver erro no arquivo gerar senha. Se resposta, porque aqui esta constante, resposta, qual a posição que eu quero verificar? Esta posição status, porque ela que possui true ou falso. Houve um erro, true. Se não houve erro, falso. Então, se for true, significa que houve um erro, acessa este hífen e neste hífen eu posso enviar uma mensagem de erro para um seletor. Inclusive, eu coloco esta mensagem, enviar a mensagem de erro para o seletor MSG alerta, coloco document, em seguida get element by ID, porque será um ID. Qual o nome do seletor que eu setei aqui na documentação? Eu coloquei MSG alerta. Então, MSG alerta, este seletor recebe um HTML, inner HTML, recebe o que? O que estiver dentro de resposta é uma mensagem que eu quero, um HTML, é o que está dentro de mensagem. É este parâmetro, é esta posição. Agora, se não, else, também eu posso imprimir a mensagem. No momento, eu pego isso daqui. Depois, eu altero. Preciso criar este seletor no arquivo index. Acrescento abaixo deste H2, pego a tag spam, finalizo esta tag spam. Eu setei que será um getElementById. Sim, é um ID, então significa que eu preciso colocar o atributo ID, recebe o nome do seletor MSG alerta. É ele que recebe a mensagem. Também coloco um comentário, receber a mensagem de erro do JavaScript. Será que realmente agora recebe? Dou um Ctrl F5, clico em convencional, erro, senha esgotada. Exatamente. Agora, se eu colocar, corrigir, o que eu preciso corrigir? Aqui, colocar verifico se a senha está com a situação livre. Se ela está com a situação livre, pode ser emitida. Dou um Ctrl F5, clico em convencional, senha gerada. Eu sei que não gerou a senha, mas acessou este hífen, encontrou uma senha no banco de dados. Posso continuar a implementação dentro deste hífen. Preciso ler os dados que estou retornando do banco de dados, coloco um comentário, ler as informações retornadas do banco de dados.
para ler, pego o valor que está dentro de result e senha, é um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição, fetch, e também PDO, resolução de escopo, fetch a source, para retornar através do nome da coluna e poder imprimir também através do nome da coluna. Se for linha, crio uma variável que recebe os dados. Depois que eu receber, mas antes de eu receber, eu dou um var dump para testar, var dump em linha senha. Você não consegue testar o var dump aqui utilizando o JavaScript, então significa que eu preciso acessar diretamente. Pego esse endereço e acesso na URL colocando gerar tipo senha 1, dou um enter, confiro, deu var dump, exato na linha 35. Este var dump funcionou corretamente. Então, você pode testar esse var dump porque você está acompanhando o tutorial. Então, eu apago, porque pode ser que alguém tente acessar, dar o var dump através do JavaScript e não funciona. E preciso extrair os dados, dou um extract, quem segue os tutoriais sabe para que serve esse extract, coloco extract, linha senha, extrair para imprimir através da chave no array e preciso salvar em uma nova tabela esta senha gerada. Se o usuário está gerando esta senha A1, eu preciso salvar que esta senha já está sendo utilizada. Abro uma nova guia e esta tabela terá o seguinte nome: senha gerada, indico que terá, por exemplo, 6 colunas, eu acho que 6 são suficientes, e executar, primeira coluna sendo o ID, a coluna ID é uma chave primária e também será auto-incrementa. Seleciono aqui o auto-incrementa. Próxima coluna será a senha ID. Pego a chave primária dessa tabela senha. Quero pegar qual senha que está sendo utilizada. Por exemplo, A1. Então, eu salvo somente o ID. Aqui é a chave primária. Neste local, chave estrangeira. Também preciso situação da senha. Pego a situação, essa tabela, pego o nome da tabela, retiro o S da última palavra, isto é, converto para o singular e acrescento ID, indicando que é uma chave estrangeira. Também é um ID. Quando eu estou cadastrando, agora sim eu coloco create, sendo date time, seleciono data e hora, e também quando eu estou editando, sendo modified. Datetime, seleciono, mas quando eu estou cadastrando não estou editando. Então, seleciono nulo e no DB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Eu não insiro nenhum valor manualmente nessa tabela. Quem será responsável é este arquivo. Neste local, preciso criar a query e cadastrar a senha. Será um cadastrar? Portanto, é um insert into, na tabela senhas geradas, a coluna senha underline ID, a coluna copio para não ter erro, senha ID, city ID, coloco neste local, city ID, depois tenho quando eu estou cadastrando, são essas colunas. ID auto-incrementa, não preciso enviar, e o modified, quando eu estou cadastrando, não estou editando, não preciso enviar o dado. Pode ser nulo? Sim, pode ser nulo, não é obrigatório. Essas colunas recebem os seguintes valores, esses valores aqui. Quais são eles? Primeiro, a senha ID, o ID da senha, eu dei o extract, então posso utilizar o nome da coluna como uma chave no array e dei o extract, eu utilizo como uma variável. Não apresento aqui em detalhes porque eu apresentei nos tutoriais anteriores. Quem segue o canal já sabe. Situação da senha ID, eu coloquei 2, é 2 mesmo? Sim, senha emitida, eu quero indicar que a senha está sendo emitida. E quando eu estou criando, e o create, posso utilizar a função now,
pegue a data atual. Depois atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline senha underline geradas. Preciso preparar esta query, também coloco um comentário, assim fica mais fácil de compreender. Eu sei que aqui é uma instrução muito simples, mas não custa comentar. Estou comentando todas as instruções. Pego a variável query senha gerada, em seguida a variável que possui a conexão, quero preparar, então é prepare, preparar a query que está dentro de query senha gerada. Aqui eu coloquei query senha gerada, não, eu altero para CAD senha gerada, cadastrar a senha. Preparado a query, precisa executar a query. Para executar a mesma, pego a variável CAD senha gerada e a função execute. Execute esta query. Depois eu preciso verificar se conseguiu cadastrar com sucesso. Para isso, eu coloco se for CAD senha gerada, a quantidade de linha count, se for true, significa que conseguiu editar corretamente. Se não, acessa este else. Isto é, também um comentário. Retorna true quando cadastrou a senha e retorna falso quando não conseguiu cadastrar. E quando conseguir, retorna esta frase. No momento eu deixo esta, logo eu altero. E quando não conseguir, eu altero colocando esta instrução. Copio e colo aqui acima. Criar o array com a posição indicando que houve um erro. Erro senha não gerada. Posso tentar agora, então, verificar se gera a senha. Eu retorno para o arquivo index para acessar através do JavaScript, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em convencional, senha gerada, conferir se realmente cadastrou no banco de dados a senha, exato. Senha 1, sendo a senha A1, já foi gerada. Qual é a situação dela? Situação, eu tenho a situação neste local 2 emitida, indicando que a senha foi emitida. Eu tenho as informações da senha. Eu consigo gerar novamente esta senha ID, ID1, confiro, clico em convencional, confiro no banco de dados, clico em procurar, sim, consegui cadastrar. Está errado, não posso gerar a mesma senha, porque ela já está com a situação, não coloquei a situação 1. Eu preciso alterar aqui para a situação 2, que eu não posso utilizar novamente esta senha. Para isso, eu preciso alterar o status da senha. Dentro deste if, coloco um comentário, preciso alterar o status da senha, indicando que não pode ser utilizado novamente. Update, altere na tabela senhas, é a tabela senha? Sim, é nessa tabela. Qual é a coluna? É cite, sim, cite senha ID. Esta coluna deve receber, só falta colocar o set, porque é o update. A coluna cite senha ID recebe o valor 2, where, coloquei errado, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver dentro da variável ID. Quem é esta variável ID? Variável ID é aqui que eu estou recuperando na parte superior. Criar a query para recuperar o registro do banco de dados. Recuperar a senha que pode ser utilizada. Então, aqui eu estou utilizando, então continua com esse mesmo ID. Posso indicar limit, no máximo 1, não pode editar mais, e atribuo para uma query com o nome de edit. Neste caso, edit senha. Não, aqui primeiro é query. Então, eu crio a variável query underline senha. Eu já tenho esta variável. Então, coloco query edit underline senha. Criado a query, preciso preparar a query. Para isso, pego a variável que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro de query edit senha. Sim, é edit senha. Esta query da parte superior.
e atribuo para uma variável com o nome de edit, underline, eu deixo edit, sim, edit senha não está sendo utilizado, então posso utilizar. Query preparada, falta o que? Executar a query. Executar a query é o update. E para executar, indico que eu quero executar a query que está dentro de edit senha execute. Executei a query, posso agora criar o array com posição indicando que não houve erro. Pego uma mensagem, pode ser esta mesma, só preciso alterar. Eu não copiei, eu só selecionei, mas não dei Ctrl C. Criar o array exato com a posição indicando que houve o erro. Não, não houve erro. Não houve erro. E a mensagem de sucesso, não. Eu coloco retorna, indica que não houve erro e retorna a senha gerada. E a senha gerada, ela está dentro de, como que é o nome da senha? Nome senha, aqui da parte superior. Ao invés de ser MSG, continua MSG? Não, eu altero para nome, nome underline senha, e aqui eu retorno, posso retornar da cor verde, continua da cor verde, somente eu coloco a variável senha que eu copiei da parte superior, o nome da coluna. Por que eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável? Porque eu dei o extract, estou extraindo o array, posso utilizar a chave do array como uma variável. Estou retornando os dados, então aqui eu estou gerando, só falta corrigir no custom. Quando for status true, quer dizer que houve um erro. Se houve erro, aqui eu posso alterar. Então, eu inverto. Coloco aqui true, status true, executou corretamente. E aqui o status falso. Altero. Então, se eu alterei neste local, aqui eu preciso também negar. Se for diferente de true, então acessa este if. E aqui não é mais MSG alerta, será um seletor com o nome de senha gerada, não tenho este seletor, e resposta não está em MSG, está em nome senha. Coloco aqui nome senha. Tenho este seletor? Não, não criei ainda o seletor no arquivo index. No arquivo index, abro o P de parágrafo, coloco a palavra senha, abro o span que recebe o valor, finalizo o span, é um ID, utilizei o atributo ID porque eu estou utilizando o getElementById, nome do seletor senha gerada. Coloco que este seletor recebe a senha do JavaScript. Aqui está implementado, só confiro no custom, só falta alterar a mensagem. Enviar a senha gerada para o seletor. Opa, eu alterei no lugar incorreto. Enviar a senha para o seletor, a senha gerada. Melhor, assim eu consigo ser mais claro para o seletor senha gerada. Será que será impresso? Dou um Ctrl F5, clico em convencional, eu tenho um erro. E para tentar descobrir qual é o erro, eu simplesmente copio senha gerada, isso daqui, e coloco 2 aqui, porque eu acesso este arquivo diretamente, porque alguma coisa eu coloquei errado neste local. PDO exception, base tabela não existe, a tabela senha não existe. Linha 58, gerar senha. Linha 58, cadê a linha 58? Está aqui, não conseguiu executar a instrução. Prepare está correto, update senhas. Isso aí, faltou um S neste local. Não copiei o nome da tabela, digitei e digitei incorreto. Por isso que eu tenho o hábito de sempre copiar o nome da tabela para não colocar errado. Retorno, dou um Ctrl F5, recarrego, convencional, A1, gerou a senha A1, clico novamente, A2, não gerou novamente a senha A1, porque aqui na tabela senhas, a senha já está sendo utilizada. Se a senha foi emitida, possui a situação 2, temos aqui situação 2,
não pode ser emitida novamente. Depois eu tenho as senhas preferenciais. Será que gera a senha preferencial? Clico em preferencial, gerou a senha M1. Posso utilizar a senha M1? Não. Agora está com situação 2. Colocou o valor nessa tabela? Cadastrou corretamente? Sim, está cadastrando o valor. Venho na base de dados Selc, senhas geradas, eu limpo, limpar, não eliminar, limpar as senhas geradas. Aqui neste local, altero para 1, indicando que está livre. Nesta aula não será apresentado como alterar para liberar a senha novamente. Isso será abordado nos próximos tutoriais. Então, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Conferir, mas aqui ele está colocando abaixo, eu não gostei do modelo. Então, esse P de parágrafo eu não preciso. Altero colocando spam. Ao invés de ser P de parágrafo, coloquei o spam. Ctrl F5 para recarregar. Convencional, A1, exato, info. Este console custom na linha 9, eu não preciso mais. Linha 9, este console, não preciso. Coloco convencional, gero todas as senhas convencionais. Estou no 17, 18, 19, 20. Senhas esgotadas. Não tem mais senhas. Mas ele permaneceu o A20. Eu quero limpar este A20. Quando ele colocar que todas as senhas já foram geradas, eu preciso apagar a senha gerada anteriormente. Então, coloco a frase, apagar a senha gerada anteriormente. Senha gerada recebe valor vazio. Confiro, para isso faço o seguinte, venho em senhas geradas, apago o último registro, apaguei o último registro e em senhas eu coloco, porque todas elas já têm a situação gerada, eu coloco 1, que ainda não foi emitida, somente a última senha. Atualizo, clico em convencional, gerou a última senha, A20, clico em convencional, erro, senha esgotada, mas apagou a senha anterior. Mas agora eu tenho a preferencial, posso gerar a preferencial e não apagou a mensagem de erro. Preciso apagar agora a mensagem de erro. Pego isso daqui e acrescento aqui abaixo, altero para vazio, também coloco um comentário. Apagar a mensagem de erro caso exista. Dou um Ctrl F5, retorno para excluir, excluo qual é a última senha que eu gerei sendo a senha 20, apago esta senha 20, depois em senhas eu altero, aqui não é obrigatório excluir, não há necessidade, o importante é neste local alterar. Eu quero que tenha uma senha ainda liberada para convencional. Confiro, dou a Ctrl F5 para recarregar, clico em convencional, gerou a última senha convencional, clico novamente, senhas esgotadas, convencionais, clico em preferencial, gerou a nova senha e apagou a mensagem antiga. Era isso que eu queria, está fazendo corretamente. Gero todas as senhas preferenciais, gerei, está na 20, última, clico mais uma vez, senhas esgotadas. Esgotou corretamente todas as senhas. Eu não consigo mais gerar. Venho aqui no SQL, dou um update, apago o ID, nome, situação. Deixo somente situação. Situação eu coloco o valor 1 e o restante eu apago. Clico em executar, posso emitir novamente todas as senhas porque elas estão com situação 1. Eu consigo emitir? Clico em convencional, sim, consegui gerar corretamente. Também quero limpar essa tabela, senhas geradas, limpar para não ter nenhuma senha gerada. Senhas geradas, está vazio. E aqui também em senhas eu altero para 1. Eu estou alterando manualmente, mas nos próximos tutoriais eu implemento para que seja dinâmico isso. Aqui um passo de cada vez. Convencional a 1. Ok, gerei a senha convencional, confiro, não posso emitir novamente porque está com a situação 2 e a senha está gerada.
ID da senha, 1, situação da senha, 2, porque foi emitida, e a data que eu emiti a senha. Por exemplo, no banco, imaginar que no máximo em 30 minutos deve ser atendido. Então, gerou a senha neste horário, então até meio-dia e 45 deve ser atendido, ou conforme a sua necessidade. Preferencial, gerou a senha preferencial, mais uma preferencial, gerou a senha M2. Convencional, gerou a senha convencional. Estou gerando as senhas. E na próxima aula será apresentado como listar as senhas geradas. Eu tenho aqui a senha A1, em seguida A2, que eu gerei, está na forma sequencial, na ordem que eu gerei. Eu posso chamar uma senha convencional. Quando eu clico aqui em convencional, será chamado a primeira senha, A1. Cliquei em convencional, o que ele fez? Gerou a senha e ocultou da lista. Agora, o preferencial, clico em preferencial, chamou M1 e retirou da lista. Chamar a senha, M2, depois posso retirar, clicando em chamar senha. Aqui eu indico se eu quero convencional ou preferencial, eu clico em preferencial novamente. Erro, tipo de senha não encontrada, porque todas as senhas preferenciais já foram chamadas. Falta somente uma senha convencional. Ao invés de eu clicar neste local, eu posso chamar individualmente. Então, clico neste local, chamar a senha. Libero nova senha, gerar, então, por exemplo, convencional, preferencial, convencional, preferencial, convencional, convencional. Gerei várias convencionais, depois uma preferencial. Listar as senhas, eu não quero chamar primeiro a convencional. Se eu clicar aqui, será chamado a preferencial. Confiro. Preferencial? Sim. 5 pulou para o 7. Não existe mais o 6. Ou eu posso, por exemplo, quero chamar esta senha. Clico aqui, chamar senha preferencial. Não tem mais a senha 8. Do ID 7 já vai para o 9. Tem mais alguma preferencial? Tem aqui a última. Posso clicar aqui, mas se eu clicar chamar preferencial, ele vai chamar a primeira senha preferencial da lista. Clico em preferencial, não tem mais nenhuma, chamou a última, M5, clico novamente, erro, tipo de senha não encontrado. Agora, somente sobrou as convencionais, que eu posso chamar aqui ou individualmente. Essa parte de chamar a senha será implementado na próxima aula. Então, deixe o like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.